Fala pessoal, tudo bem? Que a paz de Cristo esteja com vocês. Seja bem-vindo ao Mais Que Som, o programa de música do nosso ministério. Roda a vinheta, Thiago. Cravadas por mim, feridas que falam de teu imenso amor. Por isso te chamo, meu Cristo. Só te canto, Deus do universo, Salvador eterno, Rei de toda a criação, Redentor divino, Deus, a ti me rendo, a glória te dou. Santo Deus, teu plano soberano pela humanidade. Por isso te chamo, meu Cristo. Por isso a ti canto, Deus do universo, Salvador eterno, Rei de toda a criação, Redentor divino, Deus, a ti me rendo, a glória te dou. Santo, 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 Santo Deus. Mãos que se entregaram por amor, tudo que sou, sempre te darei, Senhor. Por isso te chamo, meu Cristo. Por isso a ti canto, Deus do universo, Salvador eterno, Rei de toda a criação,
Amém. Nossa, que top. Eu tava viajando aqui. Eu viajei. Pra quem tá assistindo aqui, Cara, eu tava dormindo, gente. Não, gostoso significa já. viajar. Nossa, eu fui. Tudo bom, tal? Seja Certo, bem-vinda. e aí? Valeu. Dobradinhas já, hein? Muito obrigada pelo segundo convite, né? Muito obrigado por ter aceitado vir. Que é isso. Você que é uma pessoa super ocupada entre esposo, trabalho Mãe de 3, né? e a sua missão de encher a terra. Exatamente, né? Temos uma missão aí, né? Sim. Foi dada em Gênesis para Adão e Eva, depois foi dada para Noé ali, né? Sim, sim. O arco-íris no céu, gente. Quando Deus tá falando de aliança com o homem, isso faz parte da aliança. Lê o texto lá. Tem que ter bastante Viu, Fabinho? filho. É que a minha vale por 3, 4. Tá, ó, seja bem-vinda. Muito bom obrigada, ter você muito aqui. Obrigada, muito bom estar aqui. É gostoso. Eu tava ouvindo a sua música, eu tava viajando em duas... Eu fiquei conversando comigo aqui, né? Eu tava ouvindo você cantar e tocar, e eu falo, cara, esse é o tipo de música que acho que Davi tocava no pé da arca, né? Da arca não, da árvore. Eu já tô... Já tá misturando aí. Que Davi cantava no pé da árvore ali, com a harpa... Sabe? Pra acalmar Saul também. Quem sabe? Mas sabe, quando você olha pro horizonte... Eu fui meio Davi agora, olhando pro horizonte. Cara, quem me conhece... Vendo assim, as ovelhas. Então, quem me conhece, assim, congrega comigo... O Thiago deve saber essa música também, porque é lá do Ministério de Louvor de São Caetano, a gente começou a cantar lá. Quando eu era adolescente ainda. E tem aquela música que é como se fosse uma música de estimação, né? Sim, Cara, sim. quem me conhece, eu canto muito essa música. Trouxe essa música pra IAP do Parque, implantei lá. Até hoje também tocamos. Já trouxe pro Mais Que Som. Mas eu acho que ela é uma música muito gostosa ali pra proposta congregacional ali, né? Essa canção totalmente cristocêntrica, assim, e bíblica, né? Que é muito importante. Então, eu acho que funciona muito bem, serve muito bem nos cultos. E a minha segunda viagem era justamente com um relato bíblico, né? A primeira é brisa, né? Coisa da cabeça. Davi sentado no pé da árvore, olhando as ovelhas, cantando e tal, mas a segunda já é mais teológica, né? Que é Isaías vendo o trono de Deus e os anjos cantando santo, santo, santo. Cara, eu tenho certeza, isso também já é coisa minha, né? Mas eu tenho certeza que Isaías passou um tempão tentando balbuciar esse santo, santo. Sabe quando você tá lavando louça e tá... Eu acho que Isaías ficou... na cabeça, cara, não é uma coisa que não dá pra esquecer, né? Nossa, não. Senão não estaria no relato. Ali. Exatamente. E quando a gente... Olha que top. Deus, ele é fenomenal e amoroso com a gente. Porque uma coisa que acontece no céu, que os anjos fazem pra ele lá, tipo, na cara mesmo, ele dá a oportunidade da gente. A gente tá aqui, eu e você, e você cantando santo, declarando a grandeza de Deus, do mesmo jeito que os seres celestiais fazem, entendeu? Ininterruptamente, né? Como Exatamente. diz ali o texto bíblico, sem parar. E assim, a gente pensar essas coisas que a gente se conecta de uma forma ali, né? Passado com presente, e pensar que os nossos filhos um dia também estarão cantando santo, 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 e isso para sempre, né? Sim. Até o céu e na vida eterna também. Então é uma coisa muito poderosa, assim, né? Sim. Eu acho que a gente perde a oportunidade de fazer aquilo que é divino quando a gente começa a fazer coisas pra gente mesmo. Verdade. Quando a gente canta uma música como essa, a gente tem a chance de mergulhar naquilo que é transcendental. Nossa, ficou bonito isso. Faz um corte depois. faz um Hells aí depois. Mas eu acho que é isso. A gente tem a oportunidade de se conectar com algo que supera assim, o que a gente é, o que a gente sente, que supera qualquer percepção. Sim. E tocar algo que é divino, né? Exatamente, né? Deus colocar isso pra gente, a gente ter o privilégio de poder também, né? Se juntar a estes seres e
proclamar isso também, né? Que Deus é santo, né? E através dele, nós também nos tornamos santos, né? Sim, então é uma união ali de todos os santos declarando que ele é santo. Que ele é santo, né? E é por isso que isso se estende a nós também, né? Porque nós o adoramos. Caramba! Olha! Olha, gente! Que segura, varão aí. Top! Deve ter alguém empurrando o sofá de casa agora e dando pelo menos um pulinho. Dando pelo menos um pulinho. Mas, meu, muito, muito bom mesmo. E voltando a te receber aqui. Gente, a Tawane, muitas das músicas que ela canta são músicas dela, né? São músicas essa de não autoria é, viu, própria. gente? Essa não Sim, uma pena que não seja. Tem canções que a gente ouve e fala, nossa, eu queria ter feito essa música. É verdade. Mas a Tawane canta... Tem muitas músicas dela. Hoje ela vai ter que cantar pelo menos algumas aqui, né? Mas é uma caminhada que já é meio longa, né? Não é uma coisa de agora, né? Sim, é desde criança, né? A gente é muito incentivado ali desde a época do antigo Djap, né? Cresci na Igreja Adventista da Promessa, então ali frequentava o Djap e aí a gente tinha toda aquela rotina das cantatas, dos cultos infantis e tudo mais. E isso vai desenvolvendo a gente. E eu acho assim, que eu e o Thiago, a gente sempre gostou muito de música. Mas eu acho que os meus pais não botavam muita fé assim, né, gente? Que ia rolar. Que ia rolar, que a gente ia realmente pra esse lado. Acho que meus pais não botavam muita fé, não. Acho que eles ouviam a gente ali cantando. Achava bonitinho e tal. E tudo mais. Aí teve uma iniciativa da igreja lá, eles fizeram um projeto de música, contrataram um professor de música pra dar aula ali pras crianças mesmo. Inclusive, eu sou amiga até hoje da filha desse professor, o professor Celso. E aí a gente começou a tocar flauta doce, eu e o Thiago, e assim, eu acho que foi aí que minha mãe começou a falar, cara, eu acho que eles gostam mesmo de música, porque a gente desenvolveu muito na flauta doce, a gente fazia vibrato com a flauta, a gente fazia dueto com as flautas, assim, e era uma coisa muito legal, porque eu e o Thiago, a gente pegava a tarde ali, chegava da escola e ficava com aquelas flautas que minha mãe ficava louca. E depois aí o professor, como ele era um professor de música clássica, assim, é maestro, ele queria que a gente tocasse algum instrumento de orquestra. Né? Então, lá vai eu pro clarinete, Thiago pro sax tenor, olha, assim. Não sabia dessa, induzidos pelo professor. Mas, cara, eu fiz a minha mãe comprar um clarinete pra mim. E soprava aquele negócio de inteiro. Um sax tenor pro Thiago. Mas assim, cara, eu e o Thiago com aqueles instrumentos de sopro, assim, a gente até começou a tocar. Mas eu falei assim, cara, eu não gosto disso. Imagina, isso aqui não é pra mim, não. Quem sabe se ele tivesse me dado um violino, alguma coisa do tipo, né? Ali, uma coisa de cordas. Sim, um cello, quem sabe, né? Hoje eu não tocaria cello, já pensou cello e voz, seria muito legal. Mas não, ele queria que ele, assim, meio que conduziu a gente pra tocar um instrumento de sopro ali. Cara, não deu certo. Assim, a gente ficou alguns meses ali, não deu certo, não era o que eu queria. Aí eu peguei e falei pra minha mãe, eu quero um violão. Isso que eu quero. Um violão. Falei assim, porque clarinete eu não consigo cantar. Eu gosto de cantar, não consigo cantar e tocar o clarinete. Ou eu sopro ou eu canto. E aí, só que aí a gente conseguiu, né? Meu pai foi comigo, meu pai e minha mãe lá na Conde Sarzedas, né? Vendia, né? Agora a Teodoro Sampaio tá melhor, viu? Pra quem for comprar. Tá bem melhor. Aí a gente foi na Conde Sarzedas na época, eu tinha 15 anos. E a gente trocou o clarinete pau a pau, assim, num violão, porque o clarinete tava novinho. Aí foi meu primeiro violão, um violão de nylon da Janine. Foi muito legal. E aí, a partir dali, eu comecei sozinha, entrava na internet. Aí, na época, cara, era um negócio assim, tinha que esperar já. sábado depois do meio-dia ou à meia-noite. Ou meia-noite, era isso. Meia-noite não podia, né? Porque o pai e aí esperava lá o horário que dava pra acessar discado pra não gastar Fazia uma fortuna. Exatamente. E aí via ali os acordezinhos, né? Ficava olhando ali, né? A tablatura, o card com os acordes ali, aprendendo as cifras e fui indo. Fui até que fui aprendendo algumas coisas, assim. E estou aqui hoje, né? Eu sou suspeito pra falar dessas atividades de música com criança, né? Porque eu curto a parada, né? Cara, eu acho o muito caminho, top, né? cara. Eu acho muito top.
Eu ultimamente tô sentindo falta, assim, de umas crianças me cutucando. Mas é porque é muito bom. Mas deixa eu te perguntar, você era aquelas crianças musicais que inventando música, por exemplo? Hoje eu estou feliz porque eu estou tomando sorvete. Sempre inventei música, desde pequenininha, sempre inventei música. Também sempre gostei muito de escrever, desde que eu aprendi a escrever. Assim, eu sempre gostei muito da coisa de contar história, né? Então, eu acho que isso tudo se juntou, assim, e foi contribuindo, assim, para eu desenvolver futuramente isso. E eu vejo isso muito no meu filho Theo. Cara, o Theo, ele é esse menino que inventa música. Muito criativo. Muito criativo. Já tem um livro, inclusive, o Theo, né? Ele já tem um livrinho, Ele já tem um livro. Iniciativa lá do Colégio Adventista. Sim. Muito bom, muito legal isso, né? Porque realmente falta esses incentivos, né? A gente não pode desincentivar os nossos filhos essa parte lúdica de serem criativos, né? Porque tudo isso mais tarde, quando eles tiverem maturidade ali para juntar as pecinhas, cara, eles com certeza vão produzir coisas muito melhores do que que a gente faz hoje. Com certeza. E é até uma das estruturas, né? Dos alicerces que a gente trabalha na educação musical, né? Porque o lance da criatividade, né? A gente, todo ser humano, ele nasce criativo. Toda criança, ela é criativa. Ela inventa histórias, ela faz desenho, ela tem esse lado de criação. E chega um determinado momento que a gente perde. Ou porque a criança tá falando sozinha e a mãe diz: para de falar sozinho, menino. Eu não aguento mais você cantando. Mas a gente acaba sendo inibido, né? Por algum... E a gente vai perdendo a nossa sensibilidade. Exatamente. E a vontade de criar também. Exatamente. Né? Porque a criatividade, ela precisa ser exercitada. Estimulada. O cérebro, ele é um músculo, né? Então, ali, exercite, estimule. Quanto mais estímulo, mais atividade, mais exercício. Não é uma coisa assim... Às vezes a gente acha que é muito intuitivo criar. A pessoa cria porque ela tem o dom. Não é. Tem a questão do dom, mas também a pessoa que tem o dom, se ela não desenvolve, se ela não pratica, ela não tem uma disciplina de exercitar aquilo, não adianta nada para ela ter o dom. Porque eu lembro, assim, às vezes eu pego coisas que eu fiz há anos atrás e coisas que eu fiz mais recentemente. E assim, não que eu me ache boa, mas eu consigo perceber o quanto eu amadureci, o quanto eu melhorei, né, no desenvolvimento, nos pensamentos, na questão de você conseguir alinhar as suas ideias. Tem coisa que flui muito mais naturalmente, outras coisas que não, mas é a questão do estímulo, né? Eu percebo que quando eu tô numa época de alta, assim, fazendo muito, criando muito, escrevendo muito, fica mais fácil. Quando eu fico um tempo e de repente eu tenho um insight e vou tentar criar, aí fica mais complicado, assim. Eu preciso de um pouco mais de incentivo, de disciplina. Né? Exatamente, de ficar pensando, tal, parar e para realmente poder refletir naquilo, para poder desenvolver alguma coisa. Mas é isso, é estímulo, né? Tem que incentivar mesmo, dar as ferramentas, enfim, para eles se desenvolverem. E tirando aquela música que você tá guardando para uma ocasião especial, porque todo mundo compõe, tem aquela música que tá ainda guardado. Qual é a música que você... Não, deve ter alguma aí. Tem. Todo músico tem, gente. Eu tenho uma que eu tô guardando, né? Eu não tenho isso. Não tenho. Eu tenho uma ideia, eu já gravo e põe pro mundo. Olha lá, gente. Não, eu doso, porque ela faz mais música que eu. Eu é uma outra, então eu tenho que... Mas assim, uma música que você compôs, que você olha assim e fala, cara, isso aqui é o príncipe da minha criatividade. Amigo. Uma música assim que você cara, eu acho que é uma que eu até soltei no meu Instagram esses dias. Eu gosto demais dela. Canta aí pra gente. Eu até cantei ela aqui da última vez. Eu gosto demais dessa música, né? Eu diria que ela é meu xodó. Deixa eu me ajeitar. Seu xodózinho. Ela é meu xodózinho, essa música. Eu gosto muito dela. Gente, tá difícil. Vamos se ajeitar. Mas vamos lá. Não quero mais ter sede, por isso eu venho a ti. Dá-me da tua água, sacia-me, faz jorrar em mim a fonte
inesgotável, de água para a eternidade. Água viva é o teu fluir, que através de mim o mundo possa ver a ti. Eu creio em ti, te adoro em espírito, te adoro em verdade. Eu creio em ti, tu és o Cristo, o Messias, a água viva. Não quero mais ter sede, por isso eu venho a ti. Dá-me da tua água, sacia-me, faz jorrar em mim a fonte inesgotável, de água para a eternidade. Água viva é o teu fluir, que através de mim o mundo possa ver a ti. Eu creio em ti, te adoro em espírito, te adoro em verdade. Eu creio em ti, tu és o Cristo, o Messias, a água. Tu és o Cristo, o Messias, a água. Tu és o Cristo, o Messias, a água viva. Ah, você tem motivo pra essa música ser seu xodózinho. Nossa, essa aqui eu gosto bastante. Muito bonita, baseada em João 4, né? João 4, isso aí. E o que... Como que nasce uma música dessa? Cara, devocional, né? Tava na devocional, assim, e eu faço, assim, deixa eu pegar meu fone aqui, que caiu do meu ouvido, com licença, pessoal. Tava na devocional, eu faço minhas devocionais no trabalho, geralmente, né? Porque de manhã em casa é aquela rotina corrida de pegar, arrumar as coisas do Theo para levar para a escola e tudo mais. Então, aí quando eu chego no trabalho, pego meu cafezinho, aí vou fazer minha devocional enquanto tomo meu café ali antes de começar a trabalhar. E aí, um dia eu tava lá, aí o texto era João 4, e eu comecei a ler aquilo, sabe? Parecia que Jesus estava falando comigo. Sim. Assim, eu fiquei, cara, e depois que eu gravei de novo essa música, eu postei inclusive no meu Instagram, tá melhor do que aqui, porque aqui eu errei várias vezes, mas eu assisti aquela série lá, The Chosen. Sim. Cara, e a primeira temporada termina justamente com Jesus conversando com a mulher samaritana. E fazia bastante tempo que eu não tocava essa música. Cara, eu lembrei da música de novo, aí eu até resolvi gravar ela pra postar no meu Instagram, porque eu gosto, a música é minha, mas eu gosto demais da música. E às vezes eu já fiz algumas músicas também pra tocar em coisas específicas da igreja. Porque eu não sei se você sente isso, mas às vezes a gente quer dizer alguma coisa e a gente não encontra em outras canções, sabe? Sim. E você fala, eu tenho uma coisa específica pra dizer. E aí, às vezes, eu acabo também fazendo música pensando nisso. Sabe, eu quero falar exatamente sobre isso aqui, né? Uma particularidade minha. E aí acaba nascendo uma canção, assim, nesse sentido também. E isso já aconteceu muito mais.
das pessoas elas fazerem uma determinada música, comporem e tal, Sim. porque elas querem dizer algo. Você pega um Castelo Forte da vida, por exemplo. É assim, é o que ele estava sentindo, é o que Lutero estava vivendo naquele tempo. A gente entrou no momento em que as coisas elas vêm tão prontas que quando a gente não tem algo que traduza o que a gente quer dizer, a gente desanima. Isso, né? é verdade. A Às gente vezes desanima. você procura e fala, eu não E aí acho. faz falar, também Deixa quieto, né? Isso, e aí, né, é a oportunidade que a gente tem de exercitar a nossa criatividade, de criar algo que vai perdurar, porque as pessoas elas se identificam com aquilo com uma música, com aquilo que a gente consegue traduzir em forma de arte, as outras pessoas vão se identificar. E a arte é uma coisa muito didática. Pô, Lutero, ele era a favor, né? Ele falava muito sobre a questão do sermão cantado, de cantar os trechos da Bíblia para as pessoas. É uma das bases da reforma, exatamente, né? para as pessoas decorarem, para aquilo Decorarem ficar. o Então, texto. assim, como a música é uma coisa importante. Cantores, músicos, não é a coisa mais importante do culto, tá? Mas é por isso que é importante que a gente não cante qualquer coisa, sabe? Eu acho que a música é importante na nossa posição de artistas para assimilar uma mensagem. Isso. Para assimilar. Para nós, a música é importantíssima. Porque é assim que a gente entende o mundo. Isso. Entende o mundo. Tem muita gente que fala assim, eu queria tanto compor e tal. Mas, por exemplo, não tem um devocional. Que nem essa música. Se não fosse um devocional, ela não existiria. Isso, se não fosse o texto bíblico ali. Muito menos. Não é? Porque a gente entra num lance de relacionamento. De conhecer a Deus. De saber o que Deus fez. O que Ele está fazendo. E o que Ele vai fazer ainda. E aí, isso, a gente que é da música, por exemplo, a gente se sente cheio. E a forma que a gente tem de expressar isso é tocando, cantando. Com certeza. É a nossa linguagem ali. Exatamente. É uma linguagem muito efetiva, tanto para o bem quanto para o mal. Então é por isso que a gente precisa ter responsabilidade no que a gente canta, naquilo que a gente toca, no que as outras pessoas estão vendo. E é uma coisa que eu gosto de dizer, viu, Fabinho, pro pessoal, que toda vez que a gente escolhe músicas para ministrar, a gente tem que viver aquilo, sabe? Aquilo tem que ser verdade pra gente. Se aquilo não tiver me edificado antes que eu ministre aquilo para alguém, não vale de nada. Então, também por isso a preocupação de que aquilo seja bíblico, sabe? De que é um conjunto de coisas, né? Não é simplesmente pegar o seu instrumento, abrir sua voz e cantar uma música que está na moda. Porque o que a gente aprendeu pela própria Bíblia sobre a Bíblia? Que ela serve para o ensino e tal, e que a gente deve meditar nela o tempo todo. O salmista vai dizer, medite na sua lei o tempo todo. Qual que é a forma que a gente tem de meditar? Talvez você tenha dificuldade aí de decorar um verso. Tem gente que tem essa facilidade, recita livro de salmo aí a rodo. Mas a gente não tem essa facilidade. Bota a música no cotidiano, Pra ensinar criança, que nem a gente falou das crianças. Criança. Você inventa uma musiquinha... Eu tenho uma amiga que falou pra mim, nasce uma mãe, nasce uma compositora. Porque às vezes você coloca uma coisa que você quer que a criança aprenda numa melodia e faz aquilo, e fica repetindo aquilo pra criança, pronto. A minha composição mais atual chama Vamos pra Escola. Ela não tem uma métrica muito definida e uma melodia muito fixa, mas eu levo a minha filha pra escola todos os dias de manhã. A escolinha dela é pertinho de casa. E aí eu saio de casa e eu já vou cantando. E ela vai batendo palma. E vamos pra escola, a escola é legal. Lá tem a professora, também tem um parquinho. E hoje tem lanche, e vai ser gostoso. E vai, e ela vai na onda. Então, exatamente, cara. A música, ela consegue mudar ali um ambiente, uma motivação, Sim. né? Um sentimento. Agora, ainda falando sobre esse lance da importância da música, né? Ela não é a mais importante. O mais importante é o relacionamento que a gente precisa ter com Deus. Exatamente. Inclusive, eu quero tocar uma música agora
que é uma música que a gente tocou bastante. Isso. A gente tava Os conversando nossos tempos aqui. de estrada. Nossos tempos de estrada, Quem não sabe, eu e o Fabinho aí. quando a gente era Mais jovem. alguns amigos quando éramos jovens. Não que a gente não seja mais. Deixa eu... Eu acho que eu perdi, foi a minha palheta. Mas tudo bem, vai na unha mesmo. Vai. Quem vai fazer o quê? Eu faço base, obviamente, vai- né? Sou mãe de 3. Né? Ó, eu vou tentar, se eu errar. Também, espero não errar. Se eu errar, bota na gaveta do perdão. Eu também espero você, não errar. e você canta mais, viu? Porque... Você vai Vai lá. cantar? ah, depois dessa, né? Não, tô brincando. Vai lá. 3, 4. Desafinado, meu, hein? Vamos parar. Não, tá bom. A gente que errou. Vamos de novo, então. Vai lá. 3, 4. Quero te conhecer, eu quero me envolver, Senhor, a tua voz quero ouvir. Quero me apaixonar pra sempre
Ó, saiu. Peguei o seu capotraste emprestado aqui. Olha, eu tenho um problema com... Com fios. Com fios. Não, é com fone mesmo, porque eu tenho uma orelha muito pequena. Aí o fone cai. Não, e assim, né? Eu tô usando no meu ouvido, que tá bom, porque entrou água no meu ouvido, sabe? E eu tô sem ouvir desse lado. Muito legal, né? Um dia você é jovem, outro dia você tá sem ouvido lá. Exatamente. Aí eu tô assim, meu Deus, será que eu tô cantando certo? Não, tá ótimo, Por isso que eu pedi o foninho, mas beleza, vamos Essa parte aqui o Thiago vai cortar depois. É mentira, vai tudo assim. Todo mundo vai ver a sua sina com fone. Não tem problema, não tem problema. Assim, né? Quem sabe faz ao vivo aí. Quem não louco, sabe passar vergonha. Ô, louco, bicho. Eu trago uma reflexão sobre essa música e aquele tempo. É que a gente naquele tempo tinha muita energia, muita vontade de fazer e pouca maturidade, né? Verdade, nossa. Agora a gente tem maturidade e às vezes falta energia, ousadia. Porque era uma maluquice, né? Nossa, cara, pensa, é coisa de jovem mesmo. Porque hoje eu falo, meu, imagina, um de cada canto ali. Tinha tudo pra dar errado. Mas a gente ficou um bom tempo ainda aí. Ficamos. Tocando juntos. E muitas foi um experiências. tempo bom, porque a gente aprendeu muito. Sim. Né? Sim. Hoje a gente caminha de uma forma, até porque a gente sabe tudo que a gente viveu. A gente tem os nossos erros aí que a gente coleciona e a gente sabe, né, um caminho melhor hoje até para orientar outras pessoas. A gente era muito empolgado, muito entusiasta. Sim. E a gente hoje tem um pouquinho mais de pé no chão, né? Para fazer coisas com mais maturidade. E olha lá. Mas coisas que aconteceram naquele tempo que desencadearam, assim, muitas coisas que eu sou hoje. Por exemplo, aquela fatídica vigília. Não era uma vigília. Que a gente foi lá do ABC? Foi lá no ABC que a gente passou todas as músicas. Tava tudo tão bom, a garotada cantando bem. Nossa, a gente cantava muito bem. Uma música, aquela Juntos levaremos. Não vamos tentar tocar, senão a gente vai passar vergonha. Vamos lá, Mi menor. Levantaremos nossa era voz. Legal, cara. Mas uma coisa que foi marcante pra mim desse dia é que a gente ensaiou, mano, a banda tava muito bem. A gente tava tocando muito bem. Tocava redondinho. Tocando bem, cantando bem. Um time muito bom. E aí o som parou. O som parou. E aí eu lembro que aquele dia eu não era uma coisa que eu fazia e que eu faço até hoje. Mas eu lembro que aquele dia foi algo do espírito mesmo. E eu lembro que eu falei alguma coisa baseado em crônicas. Eu não lembro. Eu lembro. Foi muito marcante pra mim. Lembro do dia, lembro que parou o som, lembro que a gente ficou cantando até de madrugada. Sim, depois lá com o violão. Eu precisei me superar pra fazer. E aí eu falei sobre a batalha lá do que dois povos se encontraram e o pessoal foi tal. Os tambores. Tocando. E aí no fim eu falei, pelo menos a gente tem um violão. Lembra disso? Eu lembro. Gente, a gente tá bem, a gente tem um violão. E você começou a tocar mesmo, e todo mundo foi. E todo mundo cantou. E pra mim aquilo foi excepcional. Porque não é uma coisa que você... Primeiro que não é uma coisa que você planeja, né? Cara, eu lembro que a Daisy de Santo André tava lá. A Daisy. E aí você fez isso e começou a cantar. Aí a gente só ouvia a Daisy, né? Ela tava sentada na primeira fileira ali... Mas, cara, ela era mais animada, né? Ela era mais assim, animada. A potência da voz. Ela canta assim. pouco, né? Beijo, Daisy. A Daisy foi minha professora da MCA. Olha aí. No DIJAP. Olha aí. E eu tenho muitas experiências marcantes. Tem mais uma pedrinha na coroa. Ela tem várias. Cara, mas assim... Mas, falando sobre relacionamento, né? Quando você tem um relacionamento, ele te leva para lugares que você não imagina. Sim. Né? Essa música, por exemplo, sobre querer amar a Deus, querer ter Ele perto. Isso é legal, né? Porque eu gosto muito dessa música porque às vezes a gente canta tanto sobre ser amado. Exatamente. Se sentir amado por Deus, que às vezes você se sentir amado passa a ocupar um lugar
de mais importância do que eu amar a Deus. A gente quer ser amado, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser elogiado, mas a gente pouco ama, a gente pouco reconhece, né? Exatamente. Incentiva. Sim, e eu gosto demais. Essa é outra música também, cara, que assim eu canto muito até hoje, porque justamente por isso, porque eu acho que a gente vive uma carência tão grande assim de se sentir amado e tudo mais. Mas é nossa parte. Antes de começar, a gente estava falando aqui sobre aliança, né? A aliança de Deus com o homem. Cara, quando a gente fala em aliança, é um compromisso que duas partes assumem. Sim. Ninguém faz uma aliança, assim, uma aliança que é só de mão única. De um lado. Isso, exatamente. Não, os dois lados eles se comprometem ali. Quando você casa, é o compromisso, é o juramento, é a promessa ali dos dois lados. Então, cada um vai estar fazendo uma coisa. Deus diz lá, vou fazer isso, vocês vão fazer isso, né? E a própria Bíblia vai dizer pra gente, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, às vezes a gente fica, sinta-se amado por Deus, Deus te ama. Claro, isso é importante. Mas assim, a Bíblia é tão clara, a gente sabe que Deus ama a gente. E de alguma forma a gente precisa, por conta dessa nossa carência, a gente precisa ficar reafirmando isso várias vezes e a gente esquece. E a nossa parte? Sabe, o que a gente está entregando, né? O que a gente está declarando para Deus? Porque, assim, às vezes eu não vejo sentido eu chegar num culto e ficar cantando que Deus me ama no culto, sendo que eu estou indo cultuar a Deus. Não é o Deus, seu ato. Isso, não é Deus que está me cultuando. Não. Você tá lá porque ele te amou, então agora... Exatamente, eu estou lá para, assim... tentar devolver, é claro que, né, a Bíblia vai falar que nossa boa obra é trapo de imundícia, mas a gente está cultuando a Deus, a gente está celebrando a Deus. Ou no mínimo ser testemunha, né, do que Deus fez. E às vezes a gente acha que a gente chega no culto e a gente quer receber, né? Mas a gente está lá justamente porque a gente recebe todo dia e às vezes a gente não percebe. Então, assim, eu já estou recebendo. E é claro, assim, à medida que você entrega, Deus, ele vai encher você é cheio. E é por isso que a gente também é cheio, a gente é cheio para entregar também. A gente não é cheio para ficar com aquilo aqui, e talvez esse seja o nosso problema, sabe? A gente quer encher, mas a gente tem a dificuldade de entregar. Ou a gente quer que Deus nos encha, mas a gente não quer se encher de Deus. Exatamente. Porque como que a gente se enche de Deus? Tudo bem, a gente é penteca e a gente assume isso com orgulho que a gente é pentecostal, a gente gosta, a gente faz parte do nosso chamado, sentir o poder de Deus, ver o poder de Deus. Só que a gente precisa se encher do poder de Deus. O que é o poder de Deus? É a Bíblia, é a Escritura, é o Evangelho. Então, é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, é a caracterização do que é o poder de Deus. Mas não, a gente vai na igreja, aí a gente joga a bronca para quem tá cantando, para quem tá tocando, pro pastor que tá pregando. Isso aí. Para que ele nos encha de Deus. Exatamente. Né? Quando a gente não... A gente terceiriza. A gente terceiriza. Né? E uma coisa interessante, quando você pega ali os rituais, né, dos sacerdotes e tudo mais, quem tinha que manter o fogo aceso não era Deus. Exatamente. Sabe? Exatamente. E às vezes a gente esquece disso. E a gente fica... mantenha essa chama acesa em mim, sei lá, né? Sim. Ou diz assim... Vamos fazer uma canção aqui. Não senti nada. Mantenha a chama. Não aumenta o fogo. Não deixe o fogo se apagar. Não deixe o fogo morrer, não deixe o fogo acabar. Mas assim, é tarefa nossa. Isso que eu acho que a gente esquece. Que quando a gente pega o texto bíblico, é tarefa nossa. A manutenção daquele fogo para que ele permaneça aceso não é o Espírito Santo que vai fazer. Somos nós, né? Você que tem a tarefa de se alimentar, de se manter ali, justamente para não esmorecer e não cair nessa carência aí, porque aí você acaba não se enchendo, né? Ou se enchendo daquilo que não precisa. Tem uma né? música que eu gosto muito, eu vou até me arriscar a tocar. Eu não vou tocar ela inteira, vou tocar um pedaço dela. Se você souber, você canta junto. Porque assim, quando a gente fala de fogo e de poder, o que a gente imagina? A gente imagina a igreja de Atos.
Isso. Que é uma música que ela é assim, ó. Na multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a nossa vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Ela repete, mas ela fala de um povo que creu, que era muita gente. Sim. Deles era um só coração, uma alegria, todos andavam juntos. E ainda tem uma parte, na simpatia de todos nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. E aí vem o resultado disso. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Ó, sempre, olha isso, proclamação do quê? Cristo Senhor ressurgiu. Então, todas essas coisas caminhando juntas geram milagre, cura, o povo unido na proclamação do Evangelho. Então, a gente quer o poder. Quem não quer poder? A gente quer o poder. Mas a gente, às vezes, não está disposto a se encher do poder. Exatamente. Né? O que você precisa fazer, né, para que esse poder habite em você? Sim. E essa é uma questão, né? E a gente abre mão disso pelo nosso egoísmo. É triste falar, mas nós somos serizinhos muito egoístas, e você vê isso na sua filha pequenininha, Sim. né? Meus filhos também, é a fase do é meu, tudo é meu. Sim. Se vê uma pessoa pegando... E a gente cresce e não pensa em que a gente perde isso. Você já vê os ciúmes, né? Ali, né? Uma coisinha tão pequena que a gente fala, ai, que inocente, mas já sente ciúmes. E o chamado de Cristo, o chamado do Evangelho é para que a gente abra mão de tudo, né? Não tenha apego a nada desse mundo. E isso é tão difícil pra gente. Mas é muito bom a gente cantar essas coisas para que a gente se lembre. Sim, né? sim. Para que a gente se lembre, que essas canções nos façam lembrar. Pô, muito bom, hein, Fabinho? Que gere resultados, né? Que gere resultados. Bom, eu acho que é isso. Eu também acho. Eu acho que é isso. Chegamos no desfecho. Chegamos ao fim. Esse é o chamado de Deus para nós. Olha, ultimamente os papos têm sido tão legais aqui que todo programa eu falo, esse é o chamado de Deus para nós. Mas a gente falou sobre serviço, a gente falou sobre... em outros programas, né? A gente falou sobre ouvir a voz do Espírito Santo, que gera na gente aquele impulso por querer fazer. Sim. E hoje eu acho que a mensagem para nós é que a gente seja cheio do poder de Deus e que a gente busque se encher daquilo que é do céu, do reino de Deus. Isso, vamos terminar cantando Espírito Enche-me. Vamos. Vai aí, Fabinho. Que tom? Muito agudo pra mim. Dó. Lá. Sol.
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Senhor Jesus, muito obrigado porque o seu Espírito age em nós de dentro para fora. Obrigado porque o seu Espírito coloca pensamentos no nosso coração, desejos, despertamento para que a gente se aproxime mais de ti, para que a gente tenha um relacionamento íntimo contigo. E muito obrigado porque o resultado de tudo isso é, em primeiro lugar, a segurança da tua salvação. E em segundo, a coragem para anunciar essas coisas a outras pessoas que ainda não te conhecem. O desejo do nosso coração, Deus, com esse papo é de que nós venhamos ser edificados, Senhor, por esse mesmo Espírito. Esse Espírito que está dentro da gente agora, esse Espírito que está acompanhando quem está assistindo a esse programa, esse Espírito que atua na tua igreja, no teu povo. Em nome de Jesus, continue, Senhor, derramando porção dobrada do teu Espírito sobre nós. Esse é o desejo do nosso coração. Amém. Amém. Tal, muito bom, muito bom. Valeu, Fabinho, eu que agradeço obrigado. A oportunidade. Top. A gente tem um desafio aqui, não sei se você lembra, que é o mais que sou eu uma palavra. É uma palavra, né? Uma palavra. Unção. Unção. É mais que som, é adoração. Até semana que vem.